O Valor Econômico acaba de divulgar que o Banco Central está, ao menos momentaneamente, abandonando a blockchain e a tokenização. Ou seja, será o fim da Drex? Vamos entender isso. E se você é novo aqui no canal, esse é o primeiro canal no Brasil a falar sobre finanças descentralizadas. Antigamente se chamava DeFi University, depois passou a se chamar DeFi Brasil e agora DeFi e moeda mundial, fazendo referência à relação entre o mercado das finanças descentralizadas e o uso de uma moeda global. Que moeda global é essa? Obviamente que o Bitcoin, ou a Bitcoin, a criptomoeda Bitcoin, que transita no sistema de pagamentos chamado Bitcoin, primeiro sistema de pagamentos global da história da humanidade, o que resolve um grave problema monetário, que é o chamado problema do privilégio exorbitante, que consiste na possibilidade dos Estados Unidos, emissor hoje da principal moeda internacional de reserva, financiar seus déficits em transações correntes mediante emissão da própria moeda. Como solucionar isso? Por meio de uma moeda global que não seja emitida por nenhum estado. Antigamente isso era uma utopia até o surgimento do Bitcoin. O Bitcoin mostrou que é possível sim resolver o problema do privilégio exorbitante. Mas o assunto não é esse. Caso você queira saber mais sobre o novo panorama do sistema monetário internacional, convido você a fazer a leitura do meu novo livro, que você encontra no site Direito e Moeda Mundial, falando a respeito de todas essas transformações. Nesse vídeo eu quero conversar de forma específica sobre a Drex. Bem, você nos acompanha aqui desde 2019, nós já começamos a falar sobre DeFi, e quando surgiu a ideia do chamado Projeto do Real Digital, eu fiz uma análise dos objetivos desse projeto e falei várias vezes uma série de questões que nós vamos revisar aqui e que agora estão se mostrando cada vez mais acertadas, certo? Bem, vamos começar, né? O que eu dizia quando o Banco Central lançou o projeto do Real Digital? Eu disse o seguinte, eu falei, esse projeto do Real Digital, hoje chamado Drex, ele foi criado pelo Banco Central a partir de uma percepção da nossa autoridade monetária de transformações que estavam ocorrendo no âmbito global, no âmbito do sistema financeiro global. Por exemplo, o uso crescente das stablecoins, que à época pouco se falava sobre isso, mas quem estuda o sistema já estava sabendo. O mercado das finanças descentralizadas, obviamente, já há uma série de protocolos desenvolvendo produtos e serviços que hoje são disponibilizados por instituições financeiras, só que é um custo muito elevado e com grandes riscos que justificam uma regulamentação pesada sobre o sistema financeiro. De repente você tem um sistema chamado Sistema DeFi, né, Decentralized Finance, de finanças descentralizadas, que desenvolve produtos altamente sofisticados, incluindo aí fundos de investimento, onde a regulamentação ocorre by design, por meio do próprio protocolo, por meio dos próprios smart contracts. Uniswap, por exemplo, fazendo movimentações de trilhões de dólares com algumas poucas linhas de código, algo que os bancos aí precisariam para fazer algo similar, toda uma infraestrutura tecnológica, contratação de pessoas. De repente aparece a possibilidade de você, com algumas linhas de código, fazer aquilo que você precisaria, por exemplo, de funcionários, tendo que pagar direito trabalhista. Você acha o quê? Você acha que os bancos não iriam prestar atenção nisso? Você acha que os bancos centrais não iriam prestar atenção nisso? Obviamente que iriam prestar atenção. E também começam a perceber o quê? Cada vez mais as chamadas grandes fortunas migrando para esse novo sistema, que eu costumo dizer que é um novo paraíso fiscal, só que de caráter digital e integrado globalmente, possibilitando, por exemplo, transações com alto grau de privacidade. Você acha que um sistema como esse não vai atrair
as grandes fortunas? Para quem já trabalhou em banco, como eu, que já fui funcionário do Banco do Brasil, nós sabemos que a regra é o cliente que tem dinheiro, você serve cafezinho para ele, né? Você trata ele muito bem. O cliente que é o grande correntista, você faz de tudo para que ele nem apareça na agência, certo? E de repente você tem uma estrutura global que possibilita, então, o fluxo de capital de uma forma muito rápida, direta, entre várias partes do mundo. Então, se você tem uma grande fortuna e quer fazer investimentos utilizando desde paraísos fiscais ou países com uma jurisdição favorecida, você tem agora essa possibilidade otimizada graças à infraestrutura provida pela rede Ethereum e essa interoperabilidade promovida por meio dos smart contracts. Então isso começa a provocar o quê? Uma atração do grande capital. Começa a sugar parte da liquidez que costumava ser direcionada para grandes bancos, incluindo bancos aí de investimentos. Ora, se você é ou integra uma autoridade monetária, você precisa fazer alguma coisa. E o Banco Central ele fez. Ele tentou criar um projeto, ou melhor, ele criou, né? Tentou não, ele criou um projeto chamado de projeto do Real Digital. Qual que foi o problema? Certo? Veja, em nenhum momento o Banco Central ele disse isso que eu estou dizendo para você, no sentido de que nós estamos criando um projeto do Real Digital porque nós estamos temendo um problema de liquidez do nosso sistema financeiro. Ou seja, nas entrelinhas do projeto do Real Digital é mencionado que se os bancos eles passam a não receber mais depósitos, eles perdem a liquidez, perdem logo o poder de conceder crédito. Isso pode causar o quê? Um colapso do sistema financeiro, porque nós sabemos que o sistema financeiro, a nossa moeda, é a chamada moeda escritural, que nada mais é do que crédito. Então, você já deve saber que se todo mundo for no banco e tentar sacar aquilo que aparece nos sistemas bonitinhos eletrônicos, os bancos não têm como pagar, porque aquilo é apenas um registro. Todo depósito em conta corrente, o banco ele empresta a maior parte, mediante uma fração recolhida como depósito compulsório, certo? E aí é toda uma... Existe uma série de aulas que você encontra aí sobre a criação da moeda escritural e expansão da base monetária. Então, ou seja, o banco precisa ter liquidez. E aí você percebe que a liquidez ela passa o que? Estar sendo deslocada para esse novo ambiente, que é um ambiente muito mais avançado do ponto de vista tecnológico. Recentemente isso foi reconhecido pelo próprio presidente dos Estados Unidos. Ele disse, abre aspas, que o cidadão americano não tem consciência do quão ultrapassada é a tecnologia utilizada hoje pelos sistemas tradicionais, certo? Então o que o Banco Central chegou a dizer em suas palestras e nas próprias palavras, inclusive do coordenador Fábio Araújo, que a inspiração para o projeto Drex são as finanças descentralizadas. Tem um vídeo lá no meu Instagram, pegando todo o trecho, onde ele diz essa interoperabilidade em plataformas que pretendem ser globais, como a plataforma Ethereum. Antes disso, ele afirma, quando nós pensamos em criar uma moeda digital de banco central, nós pensamos, pagamentos instantâneos já está resolvido pelo Pix. O que essa tecnologia tinha de diferente? Aí ele menciona essa questão da interoperabilidade, essa negociação em redes globais. Óbvio, ele já estava observando, o Banco Central, né, já estava observando essa evolução, esse potencial das finanças descentralizadas, mas ele não estava observando isso sozinho. O presidente do Banco Central ele participa de reuniões, por exemplo, no âmbito do Fórum Econômico Mundial. Participa de reuniões com outros representantes do Banco Central. Isso já é algo, já é um fato, essa criação desse mercado de finanças descentralizadas, amplamente conhecido por essas pessoas aí e discutido, inclusive, no FMI desde 2017, certo? Então esse é o panorama, um panorama onde nós passamos a ter o quê? Uma migração do sistema tradicional para esse novo sistema. Aí o cidadão fala, mas Fernando, a senhora
lá que mora em tal lugar, ela não usa DeFi, ela continua recebendo. Sim, mas nós não estamos falando dessas pessoas, estamos falando aqui das grandes fortunas. Nós estamos falando aqui daquilo que pode efetivamente causar uma crise de liquidez no sistema. Não estamos falando do consumidor, do usuário médio, como eu e você que não temos grandes fortunas, ok? Então eu espero que você tenha, mas eu não tenho. Então nós estamos falando disso. E essa que é a percepção do Banco Central. São essas pessoas que têm grandes fortunas e que têm capacidade de utilizar o mercado das finanças descentralizadas de modo a tirar benefícios, tanto de caráter financeiro, mas também, obviamente, caráter tributário, tendo em conta que nós estamos diante de uma rede transnacional que oferece uma série de benefícios quando se fala em planejamento tributário internacional, ok? Pela primeira vez na história, nós temos a possibilidade de negociar ativos em redes que não estão submetidas a nenhuma jurisdição. Se você entende um pouco dos fundamentos do capitalismo liberal, você sabe que esse sempre foi o sonho do nosso sistema. Bem, então, por que eu falei tudo isso? Para que você entenda que esse projeto Real Digital ele foi criado com base nessa perspectiva, da perspectiva da observação, da análise da autoridade monetária em relação às transformações que ocorrem no sistema financeiro global, sistema financeiro e sistema monetário. Só que, como trazer isso para a população? O Banco Central, talvez ninguém fosse entender, inclusive muita gente nem sequer entender algo nesse sentido. Até porque as pessoas não entendem muito bem a dinâmica do sistema financeiro, questões tecnológicas, relativas a processamento de pagamentos, etc. E aí se criou um discurso dessa suposta possibilidade de programar operações no âmbito privado. Criou-se aquela ideia do marketing do carro, que isso facilitaria melhor a aquisição de veículos, e um monte de gente foi atrás dessa narrativa, esquecendo algo básico, que está, por exemplo, nesse livro aqui. Propósito da blockchain. Qual o propósito da blockchain? Eu vou ler aqui. O problema a ser solucionado pela blockchain é prover e manter a integridade de um sistema ponto a ponto puramente distribuído, constituído de um número desconhecido de participantes com nível de confiabilidade desconhecido. Ou seja, a blockchain ela só tem relevância em sistemas distribuídos, puramente distribuídos, ponto a ponto puramente distribuídos, onde eu não tenho o quê? Basicamente a confiança. Eu tenho um número desconhecido de participantes e o nível de confiabilidade desconhecido. Aqui que está a principal, ou melhor, o objetivo da blockchain é esse. Então a blockchain hoje ela tem relevância onde? Sistemas ponto a ponto puramente distribuídos. Quais são os maiores exemplos? Bitcoin e Ethereum, onde acontece o mercado das finanças descentralizadas. Trazer isso para o sistema interno não faz sentido. Eu não posso usar, Fernando, não existe a plataforma da Hyperledger. Muita gente caiu no conto da Hyperledger, né? A Hyperledger tem toda uma história relacionada ao JP Morgan, a Blight Masters, que criou lá os Credit Default Swap, que estiveram aí no âmago da crise de 2008. Então, não é a melhor perspectiva para você entender a questão, mas eu não posso entrar nesse assunto aqui. Até iniciei um primeiro artigo, talvez continue falando sobre JP Morgan, Blight Master, relação com Hyperledger, que tentaram criar uma narrativa em oposição a esse novo movimento, mas que não se sustenta. Por quê? Porque não tem base científica, certo? Pode usar blockchain em sistemas onde eu não tenho, basicamente, um sistema distribuído, ponto a ponto, puramente distribuído? Até posso, mas veja, é algo experimental. Então hoje nós temos vários projetos experimentais, mas que não apresentam ainda nada efetivamente novo. Experimentos. Então veja, tudo quando se fala em blockchain tem que estar relacionado à solução trazida por ela. Tem que estar relacionado a sistemas ponto a ponto puramente distribuídos. Então o que o Banco Central agora está dizendo que vai fazer? Ele vai fazer o que ele anunciou para a população sem utilizar o blockchain, porque não precisa, efetivamente. Nunca precisou. Isso significa que os bancos vão abandonar a tokenização? Não, não vão abandonar porque eles não podem. Eles têm, de alguma forma, que tentar, e o Banco Central
tem esse objetivo de que as pessoas não utilizem criptomoedas por conta própria, que as pessoas não utilizem DeFi por conta própria. Eles não querem isso. Eles de alguma forma precisam fazer com que as pessoas continuem a utilizar o sistema bancário. Só que essa é uma missão quase que impossível, até porque precisaria ter uma política mais bem organizada, o que não se viu no âmbito da Drex. Uma série de informações, de desinformações que foram sendo cada vez mais disseminadas pela imprensa. E não adianta, quando você começa com a mentira, você vai terminar mal. Não dá para consertar as coisas. Então tem que realmente trazer as informações, conforme nós sempre trouxemos aqui no canal, porque isso vai se mostrando, vai sendo confirmado pelos fatos. Então o fato hoje é que aquilo que o Banco Central anunciou, e que muita gente começou a falar, Drex, vou fazer projeto X, projeto Y, não precisa de blockchain, não precisa de tokenização, pode ser feito com a tecnologia que nós já temos hoje. E a blockchain ela vai continuar operando para aquilo que ela realmente funciona, que é trazer, então, conforme diz aqui, a integridade para sistemas ponto a ponto puramente distribuído. Então a tokenização ela vai ter relevância onde? Nesse tipo de sistema. Por isso que nós, então, nossa startup, a Data Currency, já em 2019, criou a primeira plataforma de tokenização de ativos reais, inspirada nas finanças descentralizadas, DeFi by Design. Porque nós sempre acreditamos que a única relevância dessa tecnologia é nesse tipo de rede. Então a nossa ideia qual é? É criar tokens representativos de direitos e permitir a negociação desses direitos em sistemas ponto a ponto puramente distribuídos, especificamente a rede Ethereum. Certo? Então, veja, qual que é o caminho? O caminho é o que nós escolhemos. Investir em soluções voltadas ao mercado das finanças descentralizadas. Os bancos vão continuar desenvolvendo soluções, sejam provavelmente por meio de parcerias. Há um grande problema no Brasil por falta de mão de obra especializada, qualificada, conhecimento efetivamente. Não se preocupou em treinar as pessoas, e inclusive aqui, se você quer entender de finanças descentralizadas, sendo um profissional, ou seja, você precisa entender de programação, algo que nós sempre frisamos no canal, e nós temos nosso curso lá, defibots.com.br, onde você pode aprender a desenvolver os softwares necessários para os investimentos no âmbito do mercado das finanças descentralizadas. Então, para sintetizar, esse vídeo já ficou um pouco longo, qual que é a grande questão? Aquilo que nós sempre falamos. O Real Digital e a Drex foram criados apenas com o propósito de integrar, de alguma forma, os bancos ao mercado das finanças descentralizadas, ou, se você não preferir uma outra explicação, possibilitar que os bancos pudessem criar produtos de modo a tentar concorrer com esse fenômeno, que é um fenômeno global e que ameaça hoje a liquidez do sistema financeiro. Quando nós falávamos isso, nós não tínhamos absolutamente nada de informação. Nós já falávamos aqui no nosso canal exclusivamente com base em conhecimentos técnicos e jurídicos e sociológicos. Tem toda uma pesquisa, eu me dedico há mais de 10 anos no estudo do sistema monetário internacional, conforme você pode ver no meu mais novo livro lá no site Direito e Moeda Mundial. Então nós falávamos isso. Agora, antes mesmo de ter Banco Central no Brasil falando sobre DeFi, antes mesmo de ter o Donald Trump agora querendo fortalecer o mercado cripto, especificamente as stablecoins, nós falávamos tudo isso com base em conhecimento científico. Agora que nós tivemos o ex-presidente do Banco Central, né, Roberto Campos Neto, falando sobre DeFi, falando sobre economia tokenizada. Agora temos o presidente dos Estados Unidos, maior economia global, falando que vai incentivar o uso de stablecoins. Stablecoins são criadas na rede Ethereum, só podem ser transacionadas por meio de Ether. Ou seja, você vai gerar uma demanda por Ether. Então nós estamos num momento de transformação do sistema. Agora não tem mais como você ignorar o mercado das finanças descentralizadas, certo? Para fechar aqui, algo que eu vou até fazer uma publicação lá no meu Instagram. Os Estados Unidos reconheceram o poder do mercado das finanças descentralizadas. Donald Trump falou, não vamos criar uma CBDC, vamos apostar nas stablecoins, porque as stablecoins são lastreadas em dólares, ou seja, isso geraria uma demanda indireta, por exemplo, pela aquisição de títulos do Tesouro americano e dólar de qualquer outra forma.
E aí com isso nós fortaleceríamos a soberania do dólar. Mas qual que é a pegadinha nisso? Stablecoins são criadas por meio de Ether. Sem Ether ninguém cria stablecoin. Sem Ether ninguém negocia stablecoin. Então nós temos o quê? Pela primeira vez na história do sistema monetário, o Ether, com o potencial para ser a moeda base no novo comércio eletrônico internacional e novo sistema financeiro internacional, e stablecoins e dólar. Em cima de todo mundo, o Bitcoin, porque o Bitcoin é o ouro digital, é a maior símbolo de toda essa tecnologia, de tudo que a gente falou aqui. Então, é Bitcoin, Ether, stablecoin e dólar. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos no próximo.